Eu sou a Gi Carvalho e hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o mini índice nos últimos dias. Entender o seguinte, não só comentar de que entrada que eu fiz, que entrada que eu não fiz, né? Não vai ser o caso do vídeo de hoje, mas para comentar um pouquinho da dificuldade em se operar com um mercado tão amarrado como tem sido esses últimos dias. Como vocês podem ver, mercado totalmente amarrado. Aqui na tela está o dia 29 de outubro. Peguei a partir do dia 29 para vocês entenderem. Até não fiz vídeo nesses últimos dias. Um dia não deu tempo. Ontem eu fiquei fora com a minha filha hospitalizada. Enfim, acabei não conseguindo, mas hoje eu consegui preparar para comentar um pouquinho de como foram esses últimos dias. É claro, vai ter lá os mimizentos que vai falar... analisar gráfico parado, blá, 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 mas entendam, eu não estou analisando gráfico parado, eu não estou dizendo o que é para ser feito, o que é não ser feito, eu estou dizendo o que eu vejo do mercado, quais são as minhas expectativas, o que eu analiso quando eu faço as minhas operações, para não só orientar os meus alunos, mas para quem me segue entender como que eu tento me manter viva em dias assim, até identificar que o mercado está consolidado e que não operar é a coisa mais inteligente, apesar que a maioria não faz isso, inclusive eu, como eu tenho um gerenciamento mais elástico, vamos dizer assim, me permite arriscar um pouco mais e muitas vezes eu até arrisco, não sendo a coisa mais inteligente muitas vezes, mas a gente está ali na frente da tela, dando suporte para aluno, né? Aí acaba clicando mesmo assim. Mas o principal é entender, olha como a gente teve nesse dia um range super estreito, um dia em que nada dá certo. Nada dá certo em qual sentido? A maioria das operações não são boas, né? Porque o mercado ele fica ali num range estreito, fazendo movimentos bem ruins. Então operar tendência que é cruzamento, nem pensar. Em dias assim, o que pode se fazer é operar os osciladores, que é o que eu sempre falo para vocês. Em dias assim, oscilador é o que nos dá aquela possibilidade de pegar ali 200, 300 pontos no dia e tá ok. E é o que eu falo. A gente sempre associa financeiro, volume de dinheiro. Esquece de analisar percentual, que é o que é mais importante. Muitas vezes, 200 pontos no dia equivale a 10, 15% do capital que a pessoa colocou na corretora para operar. É muito dinheiro, é muito dinheiro. É que quando a gente pensa com a cabeça, poxa, mas eu ganhei R$40 é tão pouco dinheiro, e ela esquece de analisar que ou ela nasce rica, né? Ou ela traz capital alto de fora, porque tem, né? Enfim, trabalhou a vida inteira e resolveu juntar dinheiro, apesar de eu achar que essa não é a forma mais inteligente, porque você corre o risco de colocar todo o seu patrimônio em risco, né? Então você tem que colocar em risco um dinheiro que você possa perder, ou o que acontece que a grande maioria das pessoas é ter um pequeno capital, às vezes um capital muito pequeno, que ela coloca ali para fazer as operações e fazer com que aquele capital aumente. Essa é a realidade da grande maioria. Então, uns começam com 1.000, outros com 5, outros com 10, e é claro que o resultado vai ser maior quanto mais dinheiro você tem. Porque se você opera com um contrato para buscar 200 pontos, você vai ganhar R$40. Só que se você faz isso com 5, você já aumentou para R$200 de ganho. Então, a coisa começa a mudar de cenário. Então é isso que tem que ficar muito claro. Muitas vezes a pessoa fala, poxa, 200 pontos parece ser tão pouco. É pouco quando a gente fala que a gente está operando com um contrato e pensar, nossa, eu fiquei ali na frente da tela fazendo uma super análise para ganhar apenas R$40, me parece tão pouco. Lembre, analise o percentual, que aí sim a coisa vai ficar mais clara. Mas nesse dia aqui, no dia 29, era impossível qualquer operacional de tendência. Porque o mercado estava no range estreito. Eu sempre falo para os meus alunos, eu até brinquei hoje falando com eles, daqui a pouco a gente vai ter que inventar um operacional do caixote. Nossa, é o operacional do caixote. Por quê? Porque todo dia, em algum momento, ele fica ali encaixotado e não dá para fazer nada, porque ele fica indo e voltando e, poxa, bateu ali na parte de cima do caixote, então eu vou vender, mas às vezes ele sobe um pouquinho mais, aí te stop e depois cai. Então é muito delicado. Dias assim, ou você opera oscilador sabendo que tem risco de stop mesmo assim, apesar que aqui nós tivemos uma entrada de venda, uma de compra que pagaram bem, inclusive essa de compra eu fiz nesse dia,
E aqui, ó, tivemos outra de venda, outra de compra, que pagou ali. E entender, dias assim, gente, não dá pra querer achar que vai lá na Shopee comprar bola de cristal pra adivinhar. Não, agora ele vai sair desse caixote e eu vou ficar rico. Não, tá encaixotado, quer fazer trade, é 150 pontos ali, 200 no máximo, porque é o que ele tá andando. Não adianta criar expectativa de agora vai, e aí ele volta tirando zero. Em dias assim, ganhar 150 pontos tá lindo, fazer trade de 150 pontos tá sensacional. Não dá para achar que em um dia completamente amarrado você vai adivinhar a hora que o mercado vai andar, porque uma hora ele vai andar. Essa que é a grande verdade. Vocês podem pegar histórico de vários dias, ele encaixota em uma hora ele anda. São raros os dias que acontecem às vezes, mas acontecem bem menos, dele passar o dia inteiro extremamente encaixotadinho num range super curtinho. Em algum momento ele vai andar mais. Nem que ele saia daquele range de 300, 350 pontos e ande 600. Poxa, 600 pontos é ponto pra caramba. Então o que a gente precisa entender é identificar isso rápido para identificar como que você tem que operar. Ou você é engessado, por exemplo, eu só opero tendência, eu só opero cruzamento. O dia tá ruim para cruzamento, eu tomo ali o meu primeiro stop até eu identificar que tá consolidado e não faço mais nada. Ok? Dentro de gerenciamento, tomou um stopzinho, ok, parou o dia. Ou você tem a opção de não ser engessado e ter mais de um operacional, que é o que eu normalmente faço. 90% das minhas operações são de tendência, que é o que eu gosto mais. E o restante ali eu oscilo entre reversão no macro ou consolidação. Porque é praticamente o que eu faço. Eu não fico fazendo outras operações. A gente compara rompimento. Se perder aquele fundo eu entro vendido porque rompeu aquele fundo. Eu não faço nada disso. É uma coisa ou outra, porque quanto mais gatilho eu tenho, maior a chance de eu fazer besteira. É assim que eu penso, pelo menos. Então, em dias assim, nós temos essa possibilidade. Mas é para ficar o dia inteiro fazendo isso? Não. Fez 1, 2, 3, acabou. Dia péssimo. Se você consegue sair com 300, 400 pontos de gain num dia assim, você está acima da média, porque a maioria fica moendo dinheiro nessa situação. Claro, tem operacionais diferentes, tem pessoas que buscam trades curtos, aí ela consegue sair rápido da operação e ter uma chance maior, já que se ela segurar, volta e tira na entrada. Então ela saindo curto, ela consegue ali ir buscando pontos com mais trades. Mas para entenderem, não dá para a gente adivinhar. Então dias assim, a forma mais inteligente é sair com um ganho menor. Igual eu falei, em algum momento ele vai andar, ainda que não seja muito. Igual nesse dia, ele não andou muito mais, só que se a gente for pegar desse movimento aqui, que eu já considero que tinha saído do caixote, deu quase 700 pontos. Então ele ficou encaixotadinho aqui, ele perdeu o caixote, porque a gente vai analisar aqui os fundos. A hora que ele volta para o caixote e sai de novo, eu acho interessante voltar a fazer trade. Então aí, lógico, pode dar gain, pode dar loss, mas em algum momento ele anda. Essa que é a grande verdade. E nesse dia foi o que aconteceu. Aí se a gente pega o dia seguinte, nós temos a repetição desse movimento. Desse caixotinho, vamos dizer assim. Que aqui, ó, ele ficou ontem brigando entre VWAP e média macro. É nessa hora que é o que eu falo. Se você ficar arriscando o tempo todo, é pullback, agora vai cruzar, você se dá mal. Por quê? Porque você não tem como saber que de fato ele vai sair. Aqui o mercado abriu, já trabalhando abaixo das médias. Quem não tem esse gatilho de pullback não tem que fazer se for operar, por exemplo, eu só opero cruzamento, aqui não fez nada. Para quem faz pullback, deu um pullback que pagou 100, 200, 250 pontos tranquilo, aquilo que eu falei, 200, 250 pontos tá lindo. Aqui o cruzamento pagou, deu ali um calorzinho, mas pagou e tudo certo, segurou na média macro. Depois que ele segurou na média macro, ele macro, VWAP, e ficou nesse range curto. Dá para ficar adivinhando, por exemplo, cruzou, agora vai. Não foi, cruzou para alta, agora vai para alta. Não dá. A gente tem que esperar sair desse caixotinho. Depois que ele saiu, falou, agora ele rompeu, agora eu volto a fazer trade. Assim que tem que ser, para você ter mais chances, ao invés de ficar queimando seus cartuchos na consolidação, e quando o mercado tá andando, tá fluindo, você tá fora, porque você não pode mais fazer trade nenhum. Mas vejam, eu mostrei um dia amarrado.
Segundo dia, amarrado de novo. Esse aqui até deu uma oportunidade que, sejamos honestos, quem fez essa entrada foi o meu caso, que eu saí aqui na média macro. Eu entrei até mais embaixo porque eu entrei na banda de Bollinger, até comentei lá no grupo. 300 pontos. Poxa, 300 pontos tá ruim? Não. Para a maioria, é meta do dia, acabou. Tem muitas pessoas que comentam lá no grupo aberto do Telegram, aliás, quem não faz parte do grupo e quiser entrar, para não causar, por favor, que gente, para causar eu tô fugindo, tem o link na descrição lá do grupo. Tem muitas pessoas que comentam lá, minha meta são 300 pontos no dia, outros 400 pontos, às vezes 2 ou 3 trades, e tá lindo. Então aqui você tem um trade que pagou 300 pontos. Gi, mas eu não gosto de estender, eu gosto de alvo, eu coloco 200 pontos, beleza. Você teve a possibilidade de pegar 200 pontos nesse pullback, eu só opero cruzamento. Você teve a possibilidade de pegar 200 pontos aqui, aí o que não pode é o mercado já ter te sinalizado. Vamos lá, falando de cruzamento. Teve o cruzamento de alta, bateu na média macro, voltou, bateu na 21, subiu e enroscou na macro de novo. Já não está claro o suficiente que o mercado travou? Que é o que eu falo sempre. Mas eu não enxergo isso. Como que não enxerga, gente? O negócio está aqui na cara, ele está indo e voltando. Aí ele vai, cai de novo, faz o mesmo movimento, volta na média macro de novo, segura. Por que diabos você vai querer entrar em cruzamento agora? Não, mas agora que deu um gatilho, as médias estão flat, é lógico que ele vai dar cruzamento. Se bobear, ele dá cruzamento caindo ou subindo 2 blocos. Então não adianta, não faz sentido. Você tem que ficar fora. Deixa o mercado escolher um lado para andar. Igual aqui, ele deu esse cruzamento de queda, deu cruzamento de compra, deu outro de queda, deu outro. Andou, ele foi até o pivô e segurou no pivô. Opa, segurou no pivô, ele já se afastou um pouquinho. 200 pontos ele se afastou daquele caixotinho que estava. Então, de repente, agora eu posso começar a pensar em fazer uma entrada. Eu vou comprar na cara do pivô? Não acho interessante. Então, aqui para mim é mais interessante esperar ver se o mercado... Lembra que eu sempre falo para vocês, é óbvio que isso não é uma regra, são estatísticas. O preço está trabalhando abaixo do pivô. A tendência é que ele siga trabalhando abaixo. Se ele tentar romper o pivô e não consegue, a tendência é que ele trabalha abaixo. Então eu vou olhar para venda. Se eu estou olhando para venda, ele perdeu a média macro, me dá um gatilho de venda, opa, agora eu posso arriscar. Lembrando, eu vou achar que agora eu vou ganhar rios de dinheiro? Não, a mesma coisa, o mercado está amarrado há vários dias. Eu vou ali colocar o meu alvo. Eu já fiz um primeiro trade de 200, faço mais um até meu dia. Então é assim que normalmente tem que ser. Não é todo dia que a gente vai conseguir fazer a boa e pegar um belo de um trade. Aí a gente vem pro dia de hoje, que novamente foi um dia enroscado, de novo encaixotado, e a hora que ele decide ir, ontem foi tão amarrado que os 2 pivôs, não parece, mas tem 2 pivôs aqui, parece que é um só, de tão justinho que tá, ó. Aqui eu vou ter que ampliar aqui até a vida inteira para conseguir ver que aqui tem 2 pivôs e não um só. Não dá nem pra ver, de tão junto que tá, tem 2 linhas de pivô. Por quê? O mercado foi tão consolidado ontem que o pivô ele abre juntinho. Por quê? Porque ele pega os valores de máxima, mínima, abertura e fechamento do dia anterior. Falando do dia de hoje, de novo aquilo que eu falei para vocês, preço abaixo do pivô e abaixo da macro, eu vou dar preferência em fazer vendas e não compras. Ok? O mercado abriu totalmente amarrado, naquele vai não vai, que a gente já está acostumado. Quem fez pullback teve oportunidade, os 2 que fizeram um 11R pagaram ali pelo menos 150 pontos e depois já cruzou para alta. Esse cruzamento de alta, eu acho ele muito arriscado. Por que eu acho ele arriscado? Na cara da média macro, na cara do pivô, onde normalmente segura. Tinha espaço, pelo menos para esse gain mínimo? Não. Então, de repente, não é tão interessante fazer essa entrada. É isso que eu falo para vocês, que parece que mudou de corzinha, vocês clicam e não raciocinam. Poxa, eu não posso operar com viés, mas o que o mercado está me mostrando é uma direção mais de queda. Então, eu vou esperar para fazer venda. Ok? Quem foi na compra, ele andou 150 pontos, quase 200, não teria estopado, ou tirou na entrada, ou fez... colocou um alvo de 150 pontos, enfim. Mas estopado não teria, já que andou quase 200 pontos. Difícil alguém ter deixado estopar.
ainda mais que a maioria acaba protegendo até que rápido. Aí a hora que ele faz o cruzamento de queda, aí ele paga 100, 200, 300, mais de 300 pontos. Então já tá ali um dia quase pago. De novo, dá outro cruzamento de alta, mesma situação. Média macro, pivô, média de 200. Apesar que a média de 200 não zero, eu não considero tanto. Mas ok. Tá, entrou. Se entrou, levou stop nessa, porque andou só 100 pontos, depois 120. Mas enfim. Aí ele já mostra de novo. Começou a ficar como? Consolidado. Ficou consolidado, eu vou inventar de fazer cruzamento? Não, eu vou esperar o mercado decidir para que lado que ele vai. Aí de novo, ele sobe, rompendo esse caixotinho aqui, tenta romper o pivô e não consegue. Se ele não consegue romper o pivô, novamente eu vou pensar em quê? Em fazer venda. E aí você tem a possibilidade de vender. E quem vendeu? Eu vendi, mas confesso que eu segurei pouco, porque eu já tinha feito as operações e mais ou menos assim, hoje a minha análise foi: esses últimos dias eu estou fazendo um resultado menor do que eu costumo fazer, porque o mercado não está me permitindo. Então, hoje pagou, eu não vou ficar insistindo em, tem 20% que eu posso arriscar. Não, o mercado tá ruim, não tem por que arriscar, então eu preferi. A minha última venda eu fiz e saí dela nesse fundo aqui. Por que eu saí aqui? Porque já tinha sido um fundo anterior. Então aqui eu falei, ele vai enroscar, porque tinha sido a mínima do dia, então eu vou sair. Então eu fiz a minha saída aqui. Inclusive esse trade na conta pequena, né? Que na conta maior eu coloquei alvo aqui, na conta pequena eu não coloquei alvo, eu coloquei só proteção. Eu fiz a minha saída aqui exatamente por conta desse fundo. Só que ele subiu, tudo bem que ele subiu 100, 200, quase 300 pontos, subiu bastante, eu teria devolvido muito do meu ganho para depois seguir caindo. Mas eu fiz a minha saída aqui nesse fundinho aqui. Mas vejam, ele saiu daquele range, para quem marcou o caixote, ele saiu do caixote. Vou até colocar um caixotinho aqui, que aí eu sei que tem gente que não tem paciência para assistir, e os que têm e acham que estão aprendendo ficam aqui acompanhando e é o que me importa. Ele deu uma escapadela na parte de cima, não conseguiu romper, voltou para dentro do caixote, rompeu o caixote, voltou, rejeitou e caiu. Então, quem não entrou no cruzamento, porque ainda estava inseguro, porque poderia ainda estar dentro, né, encaixotado ainda, quando ele faz essa escapada, volta e dá essa entrada, aqui é lindo, tanto que tem aluno que fez exatamente isso. E devem ter zerado agora há pouco, porque até assim que lá vai porrada, eles estavam na operação ainda. Então, aí que tá a questão, é a gente entender para onde o mercado está sinalizando e tentar ir somente no que ele mostra ser a maior probabilidade de acontecer. Porque eu falei, eu vou ficar comprando toda hora, toda vez a cruzamento de compra só porque aconteceu? Não, que é aquilo que eu falo. Quando a gente usa o contexto, o cruzamento de média tem uma assertividade absurda. Quando eu não uso contexto, eu vou em todos. Se você for em todos, dificilmente você acaba um dia negativo. Porque vai te dar muitos gatilhos, mas o seu stop vai ser curto e o seu gain vai ser grande. Igual aqui, pagou um pouco, aqui pagou bem, esse aqui não teria pago, depende que eu dou pouco, aí você teria stop aqui, esse aqui teria estopado de novo, mais uma vez, aí outro gain, um gain enorme. Então você teve 3 gains e 3 loss, sendo que o loss é pequeno e o gain é grande. Então, mesmo fazendo isso, dificilmente você não vai terminar o dia negativo. Mas é o que eu falei, para quem faz tudo, não faz sentido nenhum. Se você quer ser trader profissional, não é para você ficar clicando com nenhum robô. É para você escolher entradas boas, pegar o seu e sair fora. Então, hoje teve essa possibilidade. Aí o que eu falo para vocês que eu gosto de conduzir pelo 25. Eu sei que eu devolvo muito conduzindo pelo 25. Só que essa entrada pós rompimento do caixote, eu entrei nesse trade aqui pela banda de Bollinger, aquilo que eu falei para vocês, eu saí aqui nesse fundinho, me pagou 400 pontos. A hora que ele subiu o G, você entrou nessa banda de Bollinger de compra? Não. Por que eu não entrei? Primeiro que a tendência macro era de queda. Segundo, por que eu não entrei? Nesse caso aqui, ele estava muito perto da média macro. E o que acontece na maior parte das vezes é bater na macro e voltar. Então não fazia sentido. Quando está distante, eu gosto de
Mas quando tá pertinho, não vou. E aí quem fez essa entrada, ele simplesmente andou 600 pontos, finalizou o dia com 500 pontos, que foi onde alguns alunos entraram e estavam conduzindo essa operação. Porque por mais que tenha essas agulhadas aqui, ele não reverteu em momento nenhum. Então, consideremos que foram pullbacks no 11R, que foram acontecendo, deixou esse pavio aqui no 25, mas não reverteu. Então, você consegue conduzir esse trade lindamente. Então, hoje foi um dia para mim que foi muito bom, no sentido de conseguir fazer as entradas, apesar do mercado ter ficado muito amarrado, mas eu sempre vou olhar para isso, para tentar fazer as operações que estejam a favor do macro. É óbvio que em algum momento ele vai reverter, e nem sempre eu vou estar lá, né, na operação, mas eu prefiro deixar de ganhar do que perder. Certo, gente? Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa aí seu like. E se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.